Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Biblioteca Laboa, a primeira do segundo semestre de 2025. Perdão pelos 4 minutos de atraso, a gente estava ajustando apresentações e tudo mais, porque professora Vilma Tomaso, grupo de arte sacra. Se a gente não tiver junto com a bela imagem da Vilma, as belas imagens que ela tem para compartilhar, gente, não é verdade? Então, a gente começa essa Biblioteca Laboa hoje, número 177. Quem tiver familiaridade com numerologia cabalística, veja o que quer dizer esse número. Estou brincando, gente. Mas é uma alegria a gente retomar mais esse semestre com a Biblioteca Laboa. E vou contar uma coisa para vocês. Falei ontem para a Flávia, que está aqui, inclusive, para a Vilma. É uma alegria a gente retomar a Biblioteca Laboa falando de arte. É uma alegria e é também um alívio e uma esperança, porque a gente está tão, né, bombardeado de coisas que, enfim, não são tão belas, que eu acho que esse início foi muito oportuno, muito interessante. Então, agradeço a todo mundo que está aqui, muito obrigada a Suzana, Padre Diego, a Luci, está lá no Labor, Luísa, Ana Luísa, Iranildes, Marcos, querido, Edivaldo, Erasmo está aqui, que está todo mundo acompanhando lá de Manaus, viu, Vilma? Uau! Tá? Nossa, gente, obrigada. Flávia, querida, enfim, todo mundo aqui. Então, vamos lá, vamos falar de Evdokimov com nossa querida doutora Vilma Tomaso, coordenadora do Grupo de Arte Sacra. Vilma, a palavra é tua. Então, mais uma alegria estar aqui, né, Andréa, com você e com todo mundo aí do nosso grupo que eu conheço, quem eu não conheço também. Mas é isso, vamos falar do Paul Evdokimov, que é um autor que me é muito caro. Eu conheci o Paul Evdokimov quando eu estava pesquisando arte sacra, desde a época do El Greco, quando eu fiz a Maria Madalena, né, lá no final dos anos 90. E o livro que me caiu nas mãos foi esse aqui, Ortodoxia, que é de 65 esse livro, vejam só. E foi um horror para eu ler, porque era muito difícil. Li outros livros também dele, tenho vários, tem esse mais novo, Gogol e Dostoiévski, Cristo no Pensamento Russo, muito bom também, O Amor Louco de Deus, que mais? A Mulher e a Salvação do Mundo, junto que tem o prefácio do Olivier Clément também. E no nosso grupo de pesquisa, nós estamos lendo A Arte do Ícone Teologia da Beleza, que eu li a primeira vez em francês. Então, por que esse livro é importante? O Cláudio Pastro dizia que o Paul Evdokimov, né, A Arte do Ícone Teologia da Beleza, é a Bíblia de quem quer entender arte sacra. Quando ele viu esse livro na minha bibliografia, ele ficou muito contente. Então, eu vou falar primeiro, começar um pouquinho sobre a vida dele, que eu acho interessantíssima, sabe? Ele é essa pessoa simpática, nasceu russo, nasceu em São Petersburgo, uma família, vamos dizer, nobre, né? Viu uma tragédia na vida dele quando foi 1907, ele tinha nascido em 1901, viu o pai dele ser assassinado. Aí a mãe dele deu-lhe uma ótima educação, ele fez escola de cadetes, fazia teologia também, e nas férias ele ia para monastérios, fazer retiros espirituais. Então ele teve olha só, uma educação militar e religiosa ao mesmo tempo, né? O Paul Evdokimov depois participou da guerra da Ucrânia, onde ele acabou, essa guerra foi perdida, né, em 1917, na Revolução Russa, e ele foi exilado, foi para Constantinopla, depois ele foi para França. Na França, olha só, um rapaz que teve uma esmerada educação lá em São Petersburgo, né? Acabou indo para... Ele trabalhava na Citroën, fazia limpeza no metrô e, durante o dia, estudava no instituto recém-inaugurado na França, chamado São Sérgio, que era
um instituto de ortodoxo, né, de católicos ortodoxos. Lá ele conheceu duas pessoas interessantíssimas, autores que eu prezo muito, que é Nicolás Berdyaev e Sergei Bulgakov. Esses eram mais velhos que eles, né? Por exemplo, o Nicolás Berdyaev nasceu em 1874, o Paul Evdokimov nasceu em 1901, então já bem diferente, né? E o Bulgakov em 1871. Então eram mais velhos, mas essa amizade foi muito boa para eles, né? Porque foi muito rica. Enfim, a vida que segue, ele se forma em filosofia na Sorbonne e também ele fez o Instituto, né, de o São Sérgio, e ele foi uma pessoa que depois ele fez em 1928, ele, bom, já estava, foi para a França, para o sul da França, ele estava em Paris, né? Aí em 1928 ele vai para o sul da França. Em 1942 ele defende a tese de mestrado dele, aliás, e que é Dostoiévski e o problema do mal. Ele era apaixonado por Dostoiévski, né? Mas essa parte eu acho interessante, sabe por quê? Porque ele era uma pessoa muito ligada ao espírito da ortodoxia. Então, quando a gente pensa em ortodoxia, a gente pensa em rigidez, né? Mas ele se juntou, fora os amigos dele, né, ortodoxo, ele se junta com alguns protestantes que ele chama de mais espirituais, né? E junto a esses, ele foi para a resistência francesa e salvava vidas, especialmente vidas dos judeus que estavam sofrendo, né, com a guerra, com o nazismo. E então ele fez parte do Comitê Intermouvement de ajuda aos refugiados, falar em português, né? Comitê Internacional de Ajuda aos Refugiados. E ele ajudou muito essas pessoas. Ele tem uma vida muito bonita, né? Tem também muitos livros, ele tem uma série de livros, eu acho que tem aí no... E Andréa, deve ter tem os livros que ele fez, que ele escreveu, tem, não tenha? Então a gente vai falar... Aí. Os livros que ele... Então, alguns que eu já mostrei. Então, ele teve enfim, escreveu bastante. E hoje nós vamos falar desse Palavra Desenhada, que o nosso grupo chama-se A Palavra é Imagem. Agora, eu achei muito bacana esse título, né? Que a palavra é desenhada. O que quer dizer isso? A palavra de Deus, as escrituras, são escritas com formas e cores, né? Eu coloquei esse ícone porque o último capítulo ele fala justamente, ele faz uma análise bonita do ícone da Trindade do Andrei Rublev, que todo mundo conhece. Então, vamos lá. Quais são os capítulos, né, que ele coloca aí? Acho que tem um slide que tem os capítulos. Então, ele começa o livro chama A Palavra Desenhada, Fonte Divina do Ícone. É o seguinte, gente, quem se propõe a estudar arte sacra ou liturgia, ou qualquer coisa que se refira à igreja, porque a igreja, tudo que existe é uma coisa una, não existem gavetinhas para a gente colocando as coisas, né? Nós ocidentais que temos essa mania de conceituar e colocar em gavetas, é tudo uma coisa una, né? Então, quando a gente fala de teologia, a gente tem que falar de arte também, de liturgia. E o livro se compõe da seguinte forma: ele fala da teologia da glória, depois do martirológio do ícone, a dimensão dogmática do sétimo concílio, que foi super importante, a teologia da expressão, o destino do ícone no Ocidente, a teologia da presença, o sinal e o símbolo, que são coisas diferentes, o ícone, a liturgia, a arte divina, agora o importante, a arte moderna e a atualidade do ícone e a interpretação do ícone do Andrei Rublev, que eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá.
Mas então vamos começar falando de beleza. Quando a gente fala de ícone, a gente também fala de beleza. Ele fala que a beleza é trinitária também, porque a gente tem a beleza do Pai, né? Que a primeira beleza é a beleza paradisíaca do Deus Criador. Não, então, a primeira palavra da Bíblia qual é? Haja luz ou faça-se a luz. Então, tirando o mundo do nada, o Criador ele imprime mesmo o seu ser na criação. Então, o espírito da beleza vem do encontro da criação, faz-se íntimo a própria substância do ser, né? Então, trata-se de uma comunhão entre Deus, o homem e a criação no seu todo. Aí a gente já lembra do ícone da sarça ardente, né? A segunda beleza é a cruz do desfigurado. A gente lembra lá da paixão de Cristo, claro, mas a gente também lembra do Isaías 53, né? O Cristo desfigurado, ensanguentado e humilhado. É a secreta beleza do homem das dores. A terceira beleza é do Emanuel, Deus conosco, o espírito da beleza. Os ícones representam essa terceira beleza, uma teologia visual, porque a gente tem no Antigo Testamento houve Israel. A teologia do Novo Testamento é a do olhar, né? A gente vai ver por que os olhos e o rosto no ícone são tão importantes, né? Então, os ícones nos mostram aquilo que nós e o cosmos somos destinados. Por quê? Porque o ícone nos mostra o nosso vir a ser, né? Ele não é uma arte que mostra o mundo aqui, é o nosso vir a ser. A teoses, o que é a teoses? É do humano e a santificação da matéria, a divina humanidade, que nós tivemos já 2 seminários no Labor, né, sobre a divina humanidade. Então, o primeiro capítulo fala sobre a glória, né? Ele usa um versículo do Novo Testamento, que é a segunda carta aos Coríntios, né, de São Paulo, fala o seguinte: mas todos nós temos o rosto descoberto, né? Aqui foi tudo revelado, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nesta mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. O que significa isso? É que o homem, ele vai falar isso muitas vezes de outras formas, o homem, o ser humano, quando eu falo homem e ser humano, é o ícone de Deus, humano de Deus, né? Por isso que vem aí aquele termo, a divina humanidade. Então, quando a gente se revela, como a gente está enxertado em Cristo, a gente reflete, como no espelho, a glória do Senhor. Isso é São Paulo quem nos fala, né? Então, outro versículo também que ele fala é: de fato, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, consideramo-nos servos vossos por amor de Jesus, porque Deus disse: das trevas brilhe a luz. É também aquele que faz brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus que se reflete na face de Cristo. Como a face de Cristo reflete e refletiu na transfiguração, a gente, quando está em perfeita comunhão também, podemos um dia refletir, né? O martirológico, vamos para o segundo capítulo, o martirológico. A igreja venera de modo todo particular os amigos que foram machucados, feridos, né? Por causa do esposo, que é o Cristo. Então, a iconografia mostra com muita nobreza esses mártires. A gente vê, por exemplo, na fachada de Aparecida, que tem uma lateral da fachada sul, que é toda dedicada aos mártires, né? Muito bonita também. Depois, no terceiro capítulo, a dimensão dogmática do 7º Concílio Ecumênico. Gente, deu uma confusão
depois do século VI, e confusão porque havia muitos iconoclastas, eram aqueles que não aceitavam a imagem, né? Então morreu gente, morreu muito monge, muito padre, bispo, então foi uma luta muito sangrenta. Como é que a gente vai entender que tem pessoas que morrem por causa de uma imagem? Pois é, mas a gente vê que o ícone não é só isso, né? Então, o fundamento bíblico do ícone, o que é? A criação do homem, a imagem de Deus, que demonstra uma certa conformidade entre o divino e o humano, e explica a união das duas naturezas de Cristo. Então, isso é muito importante, né? Se faz concreto, né? Deus se mostra na imagem, na face de Jesus. Deus pode se ver no homem e refletir-se como em um espelho, porque o homem é de fato a sua imagem. Mais uma vez, ela reforça isso. Ele reforça sempre essa forma, por que o ícone é tão importante, né? O melhor ícone de Deus é certamente o ser humano, o homem, né? Depois nós vamos para o quarto capítulo, que é a teologia da expressão. A argumentação dos padres é interessante, porque o ícone é a expressão da semelhança do existente. No entanto, o ídolo, que é outra coisa, não tem nada a ver com o ícone, né? É a semelhança daquilo que não existe, de uma ficção, de um simulacro. Então, o ícone expressa o que existe, e o ídolo, algo que não existe, uma ficção, né? Então, o ícone não é uma encarnação, nem mesmo um lugar, mas um sinal visível do invisível, presente e uma presença radiante, né? A ciência do ícone emana a teologia da presença, e é justamente aqui, sobre a teologia da presença, que o Ocidente se afasta do Oriente. Então, nós vamos ver o que está acontecendo. Olha, no Ocidente, agora, quinto capítulo, já estamos no quinto, o destino do ícone no Ocidente. Até os séculos XI e XII, as artes testemunharam em todos os lugares o mesmo clima e revelaram o mundo invisível. Isso aconteceu porque, por sorte, atrasaram o pensamento teológico que vinha já minando no Ocidente. Então, aconteceu, por exemplo, a beleza da Catedral de Chartres, a arte românica. Gente, o Cláudio tinha um carinho pela arte românica, ele falava com muito... a gente vê que as primeiras obras dele são bem românicas, né? Então, da iconografia italiana e, mais tarde, o gênio de Fra Angelico, de Simone Martini e de tantos outros. Porém, no século XII, já começou a acontecer o quê? Giotto, Cimabue, Duccio, que renunciam a essa realidade irracional do mundo inteligível e começa a se desenvolver a perspectiva da profundidade, a iluminação, o claro-escuro. Então, neste momento, a arte transcendente desaparece. E agora nós vamos falar para o sexto capítulo, que é a teologia da presença. Vamos voltar para o Oriente. A gente já foi para o Ocidente, viu que houve uma cisão, né? Vamos voltar para o Oriente. Essencialmente, para o Oriente, o ícone é um sacramental da presença. E o rito da sua consagração, quando um ícone é consagrado quando ele chega numa igreja, né? Confere a ele um caráter milagroso. Então, entre aspas, canal da graça e da virtude santificante. O sétimo concílio ecumênico, que foi em 787, declara o seguinte: seja com a contemplação das escrituras, seja com a representação do ícone, todos nós recordamos o protótipo e somos introduzidos nele. Quem que é o protótipo? A Santa Face do Cristo, né? O Concílio de 860 diz o seguinte:
O que a Escritura Sagrada nos diz com a palavra escritura, o ícone anuncia com as cores e o torna presente. No Ocidente, cada obra artística é colocada num triângulo fechado. O que é esse triângulo? O artista, a sua obra e o espectador. Mas, com o ícone, acontece um quarto elemento, quebra-se o triângulo, né? Esse quarto elemento é justamente a presença, o transcendente. Tudo isso exige uma contemplação. A gente, por exemplo, quem conhece um pouco da Igreja Ortodoxa, sabe que, geralmente, os ortodoxos, eles viajam sempre com um ícone, eles não rezam se não estiver diante de um ícone. E não é uma... realmente, eles não sabem rezar sem estar diante de uma presença, né? O 7º capítulo, nós falamos de signos e símbolos. O que significa isso? Um signo é um sinal. Então, um sinal, qualquer que seja, informa e indica. Por exemplo, a arte das catacumbas foi essa arte, né? A gente tinha os sinais, eles começaram a perceber que tinha, por exemplo, eles tinham um objetivo muito simples e eles proclamavam, falavam da água, como no batismo, falavam da Eucaristia e também da salvação. Por exemplo, tem o Bom Pastor, que é muito colocado, sempre tem muito na arte das catacumbas, tem Jonas, né, na barriga do monstro marinho, né, também, que é a salvação ali, a ressurreição, né? Então, o símbolo é uma relação de pertença, de comunhão, diferente do sinal. Então, o símbolo é uma comunhão, uma pertença, né? Da essência do que está simbolizado, que está presente no seu símbolo. A arte do ícone só vai acontecer no século IV, de forma nunca vista acontece o ícone, arte ressuscitada em Cristo, que não é sinal nem quadro, mas é ícone, que é o símbolo da presença, a visão do dogma, teologia visual, em forma de ícone. É uma teologia, né? Então, o ícone, a arte sacra é um serviço litúrgico, né? Então, no 8º capítulo, nós temos o ícone e a liturgia. Todas as partes do templo, as linhas arquitetônicas, afrescos, ícones estão integrados no mistério litúrgico. E talvez essa é a coisa mais importante, porque não se compreenderia nunca um ícone sem essa integração. Como eu falei, não existe só aquelas gavetinhas, né? É uma coisa só. Então, nós vamos ler também a 2ª carta de São Paulo aos Coríntios, que ele diz o seguinte: se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou, a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha, São Paulo usa essa frase, a imagem de Deus, né? Assim, na igreja, em cada momento, ainda que fora dos ofícios, tudo está à espera dos santos mistérios, à espera da Eucaristia. Quer dizer, você entra numa igreja, mesmo que não tivesse nenhuma celebração, você já está dentro do mistério, né? A sensação assim vivida de vida incessante provém dessa presença que aponta para a liturgia celeste. A gente sabe que na liturgia o céu desce à terra, né? O 9º capítulo é a arte divina. O ícone é uma arte divina. A arte sacra é a arte divina. Então, a arte está inteiramente na vida das formas, mas a arte sacra atinge a forma do invisível, a vida das formas litúrgicas. O ícone é um milagre da fé, né? Não é uma arte abstrata, mesmo sendo figurativa, a sua semelhança não tem nada em comum com o retrato.
Pode ver que o símbolo é todo, a linguagem é toda, o ícone, a linguagem é toda simbólica, né? A arte profana, a arte comum, né, segue as leis da ótica, né, que lançam a sua rede sobre as coisas e as coordenam para formar uma visão homogênea deste mundo. Os iconógrafos não ignoram nenhuma técnica, mas nunca fazem disso uma condição da sua arte. Essa arte é totalmente insensível à realidade material, como se apresenta na ótica habitual. Impõe aos espectadores aos seus princípios e lhes ensina a verdadeira visão. A visão, verdadeira visão, aí que ele quer dizer, a visão do transcendente. Tudo isso, gente, exige uma série de coisas, não são assim tão simples como a gente está falando, mas é esse o objetivo, né? E a gente, quando se deixa dominar pelo espírito, é que se consegue chegar nesse nível que é falado aqui pelo nosso autor. Nos ícones, a perspectiva invertida, na perspectiva invertida, né, as linhas se aproximam dos espectadores, dando a impressão de que os personagens saem do limite do ícone, né, e vêm ao seu encontro. Sabe o que é impressionante isso? Quando você contempla um ícone que tem realmente a perspectiva inversa, né, invertida, você tem essa impressão que o personagem sai, o santo, né, seria o santo, não o personagem, sai e vem na sua direção, né? Ao invés disso, na outra arte dos olhos carnais, segundo o ponto da perspectiva, se tem a visão mediante, não se tem essa visão do olhar do coração, né? Então ele chama esse olhar da visão da perspectiva inversa de olhar do coração, espaço espiritual que se dilata ao infinito. Deixa eu ver que horas são. Andréa, você me fala a hora que eu preciso terminar. Você pode fazer mais uns 3 minutos, mas tá lindo, gente. Bom, a gente continuando. Então, a ausência das formas habituais torna surpreendentemente próxima a dimensão espiritual, a verdadeira profundidade do espírito, né? Então, desde a encarnação do Verbo, o Verbo se fez carne, né? Tudo está dominado pelo rosto, pela face, pelo rosto humano de Deus. Então, os olhos são grandes, porque tem o olhar fixo, eles contemplam o além, né? O transcendente. Os lábios são sutis, porque são privados da paixão, da gula, né? Eles são feitos para cantar e para louvar a Deus e para dar o beijo da paz. O nariz é uma simples curva sutil, a testa é ampla e alta, né? E acentua, por exemplo, o predomínio do pensamento contemplativo. A cor escura dos rostos suprime cada nota realista ou sensual. A posição frontal, o ícone nunca está de perfil, né? Evita o dramatismo psíquico da postura e do gesto que distrai. O perfil interrompe a comunhão. Vocês sabem que a gente vê, por exemplo, de perfil ou de costas, por exemplo, né, a imagem do Judas, né? Ele nunca está de frente. De Caim, né? Também parece de perfil ou de lado, enfim. E ele diz aqui que os demônios e os pecadores são representados de perfil e manifestam uma grande agitação. A paisagem é traçada de forma geométrica, quase mencionando como uma presença cósmica, né? As plantas e os edifícios não têm valor em si, mas são sinais que sublinham a posição dos corpos e servem ao simbolismo da composição. As cores nunca são opacas, nem escuras, a não ser o ouro, o púrpura e o azul celeste. Em italiano eles falam azzurra, né? Há toda uma ciência da luz, não existe o claro escuro, nenhuma sombra no mundo do ícone. O sol não se põe e a luz não tem atenuante, né? A fonte da luz é ausente porque a luz está dentro do ícone
e esta clareia todos os detalhes da composição. 10º e penúltimo, a arte moderna e a atualidade do ícone. Uma coisa, será que a gente tem que sair fazendo ícone? Aí não é só isso. Acho que quem fizer é uma coisa maravilhosa, até eu tenho vontade de aprender. Mas a arte sacra contemporânea, ela se inspira no ícone, assim como a gente viu, tem o nosso grande Cláudio Pastro aqui, os artistas do Centro-Alete, o padre Marco Rupnik e os artistas do Centro-Alete, aqui no Brasil, os artistas de Manaus, que temos aqui o Erasmo hoje, né? Então, a gente se inspira nessa arte do ícone, que tem essa descrição que eu dei agora um pouquinho antes, quando eu falei dos olhos, dos lábios, né? Esqueci de falar também que o pescoço é inflado, porque o ícone é cheio do Espírito Santo. Então, a crise moderna da arte sacra, ele diz que não é estética, mas é religiosa. Então, que de Sartre, da Catedral de Chartres, né, daquela... Ele acha uma maravilha, não vamos esquecer que o Paul Evdokimov estava na França, né? A gente vai para Michelangelo, e do ícone de Andrei Rublev, que é das escolas russas, né? Século XV, a gente vai para o século XVIII, na Rússia também, que eram aquelas escolas que ele chama de italianizantes, né, que tinham são aqueles ícones do século XVIII que eu não gosto particularmente, que tem assim um rosto muito perfeito, sabe, quase uma arte do Renascimento mesmo, como se fosse uma arte do Renascimento. Então se constata aí uma perda progressiva do sentido do sagrado. O sagrado se desloca para o belo estético. Então, vai daquela beleza que a gente até falou anteriormente, né, que nós falamos das 3 belezas, uma beleza extremamente estética. A essência religiosa desaparece diante do elemento narrativo quase que anedótico, ao agradável, ao retrato semelhante ao complicado. Vindo a faltar o sagrado, se tem obras de arte cujo sujeito não é sagrado, né? Mas ele é religioso. Então, aquela célebre diferença, né, que o Cláudio falava muito, diferença da arte sacra para a arte religiosa, que hoje em dia a gente já faz uma diferenciação, né? Arte religiosa e arte litúrgica, né? Então, hoje se denunciam essas falsas aparências também. Uma outra coisa que é importante, como eu falei do rosto, é o olhar, né? Então, tem o versículo de São Lucas 11, né? 34 e 35, que ele fala o seguinte, citado também pelo Evdokimov, né? O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Depois que a luz que está em ti não sejam trevas. Então, há toda uma filosofia da arte. O olho não apenas capta, mas também emite e ilumina, né? É uma tremenda liberdade, hoje em dia, né, do artista, de transformador do mundo à sua imagem. O artista, ele vê o mundo da sua forma, uma forma subjetiva. Então, o mundo à sua imagem, de projetar a paisagem devastada e escura, muitas vezes, da sua alma. Então, ele impõe aos outros a visão de... Vou ler palavras do autor aqui. A visão de esse artista que vê, que é subjetivo, que está munido de trevas interiores, né? Está mal, né? Não está numa situação psíquica boa. O que ele faz? Ele impõe aos outros a visão de uma imensa latrina cheia de monstros confusos e inarticulados, entre aspas. A arte autêntica, no entanto, exprime o inexprimível, é sempre uma comunicação, uma revelação da presença. O iconógrafo moderno é chamado a compreender toda a técnica ao nível de sua época e deve contemplar o todo mais dentro do seu tempo, né?
Então, o novo ícone encontrará suas origens e concluirá o seu círculo com o evangelho da glória da parousia. A última parte, eu acho que eu não vou falar para deixar para... Não sei o que você acha, Andréa, para a gente deixar para perguntas. Claro, podemos. Existem muitas... É muito simples a gente ver o ícone da Trindade. Aí eu tenho o Andrei Rublev, né? Achei bonita essa imagem. Ele fazendo o ícone, né? Da Trindade, né? Uhum. É bem bonito. Se vocês quiserem, posso falar, mas eu não sei se daí dá tempo de fazer. Pode, eu não sei o que você acha. Se você pergunta, quer falar, todo mundo quer ouvir você falar, né, Vilma? Pode acabar, por favor. Ah, é? Então, claro. Vai. Então, vamos lá. A gente pode dizer, com certeza, que não existe em nenhum lugar coisa parecida com o poder de síntese teológica que existe nesse ícone, né? É uma beleza inigualável e, enfim, quem já viu, assim, diz que é uma coisa, eu infelizmente não vi, mas só de ver o ícone já me emociona, né? A gente tem a lembrança aí da passagem bíblica dos 3 peregrinos que vão para Abraão, está lá em Gênesis 1:15, né? Os 3 anjos têm uma leveza, uma desenvoltura de um corpo alongado 14 vezes o tamanho da cabeça, contra 7 vezes da dimensão normal. A perspectiva inversa aboliu a distância e a profundidade, nas quais tudo desaparece na distância, aproximando por efeito contrário as figuras e mostrando que Deus está lá. Ele está em toda parte, né? As 3 pessoas estão em conversa, estão em diálogo, e o assunto deve ser o texto do Evangelho de São João. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. E do ícone emana um apelo potente: sede como eu e meu Pai somos um. Aí ele cita João 17, 21, 23, né? Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. O homem é a imagem do Deus Trinitário. Na sua natureza, a Igreja Comunhão está inscrita como a sua verdade última. Todos os homens são chamados a reunir-se em torno do mesmo cálice e a levantar-se ao nível do coração divino e a participar da ceia messiânica, a se tornar um templo cordeiro. É isso. Fala mais. Sempre quando a Vilma vem falar, o Padre Diego vem falar, a gente quer que eles falem mais, não é mesmo, gente? Bom. Mas, enfim, vamos, deixa eu tirar isso aqui, gente. Vamos às perguntas, mas eu queria te falar, para você explicar uma coisa antes, que eu anotei. Uma das referências, né, Vilma, do grupo e tudo mais, e infelizmente falecido, é o Cláudio Pastro. Fala um pouquinho do Cláudio, para quem não conhece, por favor. Olha, o Cláudio Pastro, ele foi, para mim, um fenômeno e uma alegria muito grande eu ter convivido um tempinho com ele, né? Porque nós vivemos num país novo, nós estamos enfim, o Brasil tem o quê? 500 anos, né? E temos, desde que nós temos a cultura do barroco, nós somos pós-concílio de Trento, vamos dizer assim, né? Começamos mais ou menos no concílio de Trento. E o concílio de Trento
foi uma resposta ao movimento protestante, ele trouxe a arte barroca, que, como eu falei aqui o Paul Evdokimov fala, né, foi se distanciando daquela arte do Oriente. Não foi briga, não foi nada, é que o movimento protestante não aconteceu no Oriente, aconteceu no Ocidente, né? Então, eles fizeram na melhor das intenções. E o Cláudio teve uma coragem, uma visão, ele foi um visionário, que ele mudou completamente, ele começou a estudar esses autores que eu estudo agora há alguns anos já, esses russos, ele começou ele ia muito para mosteiros, assim como o Paul Evdokimov também, ele gostava de estar nos mosteiros, né? E ele foi aprendendo essa arte. E ele trouxe, por exemplo, nós temos uma porção de santos nas igrejas, né? Antigamente. Existia uma porção de altares. No Vaticano II, como volta, né? Como existe uma volta às fontes, falou, não, o altar é um só, o altar é Cristo, é uma ceia só. Se a gente vê no ícone da Trindade do Rublev, né? Não tem vários, cada um tem um altar, as 3 pessoas têm um só, para que todos sejam um. Então, ele começou a colocar o Pantocrátor. Em vez de ter uma porção de santos, tinha o Pantocrátor. Gente, que pena que o livro da Vilma, do Pantocrátor, não está exatamente no... Eu deveria ter tido. Aqui, ó, tá aqui. Então, por favor, mostra seu livro, Vilma. Olha. Gente, por favor, está em todas as livrarias, Amazon. Comprem esse livro maravilhoso, tá? Então, o Pantocrátor, ele começou a colocar, e deu maior confusão aqui, né? Porque eu lembro que as críticas que ele recebeu foram muito grandes, porque ninguém tinha feito isso. Agora, ele foi sozinho. E quanto mais eu estudo o Cláudio, mais eu me encanto de ver, e eu fico lembrando, eu tenho muitas coisas que ele mesmo falou para mim, eu tenho muitas horas de gravação com ele, como ele foi sábio, sabe? Como tenho vontade de publicar isso tudo, porque são coisas realmente inovadoras. Isso, muita coisa do que eu falei aqui, que está no livro do Paul Evdokimov, desse pequeno livro, ele já falava para mim. E tenho escrito, ainda bem que eu tenho documentado tudo, né? Que isso é eu acho que você está fazendo pouca coisa, pouca pesquisa, pouca apresentação. Deve se dedicar a um livro sobre Cláudio Pastro. Eu já escrevi um, né? Não, eu sei que já, mas essas informações que você tem das gravações... Preciso me... A gente gravando e já deixando gravado a intimação que eu dei a Vilma, gente. Mas estou brincando, vamos às perguntas. Eu, por exemplo, eu fui para Itaici e eu não conhecia uma obra dele, que foi a Evangelização do Brasil, que está no auditório onde se reuniam os bispos, sabe? Que agora é em Aparecida. Mas ainda eu parei, eu não queria sair de lá. É uma coisa maravilhosa. Existe um painel em Aparecida também, né, sobre evangelização no Brasil. Mas a gente vê o gênio que nós tivemos aqui. E o bonito também é que, por exemplo, em Aparecida, nós temos na parte interna o Cláudio, né? E na parte externa, o Centro Alete, o Amacon, que também são vários brasileiros, o Erasmo está aqui hoje, né? Vários brasileiros que trabalham e que seguem a linha. A arte não é igual à do Cláudio Pastro, isso não existe. Gente que faz igual um ou outro, né? Não. Mas são mosaicos que têm a mesma mentalidade, né? É uma arte simbólica, se inspira no ícone também. Então, muita gente acha diferente. Claro que é diferente. Um era brasileiro, os outros são outros tempos, né? E o Cláudio mesmo, no andar dos anos, ele foi mudando. Por exemplo, eu desde os anos 90, ia no Colégio Santo Américo, que tem aquele belo painel dele. A gente vê está diferente, porque o artista também vai mudando com o tempo, né? Então, as inspirações que eles tiveram, ele teve muita inspiração também da arte moderna, sabe? O Cláudio.
E o Centro-Alete, os artistas também que se fazem lá também, porque não é só o ícone, né? Porque a arte moderna, por exemplo, não falei aqui, mas ela quebrou muitos paradigmas do que era antes, né? Aquela arte do Renascimento, a arte sacra, a arte, quer dizer, clássica, né? Ele quebrou esses paradigmas também, né? Mudou, a gente vê um Picasso, por exemplo, mesmo o anterior, os modernistas, né? Um Van Gogh, por exemplo, mudou bastante. Então, tudo isso é muito. É um estudo muito bonito que também nos fala muito ao coração, sabe, Andréa? Não é só uma beleza assim que você. É algo que também te alimenta a alma, sabe? Sim, quando eu conheci a Cláudio Pastro, quando eu vi lá dentro do Colégio Santo Américo, na hora eu falei, e aí é inconfundível. Eu também não tenho conhecimento de vocês, né? Mas eu lembro que eu tirei foto, te mostrei, eu falei, gente, estou muito impactada aqui. Mas vamos às perguntas, porque senão a gente continua a conversar. Padre Diego, que está aqui presente, claro. Professora Vilma, a senhora acha que a opção do Ocidente pelas imagens, em detrimento dos ícones, trouxe prejuízo na vida espiritual e eclesial das pessoas? O que você acha? Prejuízo. Olha, de forma geral, a Igreja do Ocidente, ela acompanhou muito o movimento humanista, né? E ela também quis muito dar resposta à teologia protestante. E Uhum. nisso, querendo acertar, acabou afastando, sabe? E não vou dizer que é bom ou ruim isso foi um fato que aconteceu. Mas a igreja, ela é sábia, né? Então a gente vê que teve Trento, no século XVI, né? 1540 qualquer coisa, demorou bastante esse concílio, mas um papa, né, que foi o Papa João XXIII, convoca um concílio Vaticano II, né, que foi um concílio ecumênico, que chama também protestantes, chama ortodoxos. Eu esqueci de falar, o Paul Evdokimov, ele participou também Do do concílio. como leigo casado, ele era leigo casado, e ele participou do concílio também. E diz que o que ele fez no concílio foi principalmente em relação à teologia oriental e aos ícones também foi muito forte. E o Papa João XXIII também era um admirador dos ícones, porque ele foi arcebispo, se não me engano, na Turquia. Então, ele tinha essa admiração e já conhecia também. Então, a gente vê que as coisas vão tomando tudo a seu tempo, né? Sim. A gente já fez alguma aula no Labor, Vilma? A gente já falou, obviamente, inúmeras vezes sobre o Concílio Vaticano II e a importância e a questão do ecumenismo, e, enfim, né, o que está presente na nossa vida hoje. Mas a gente já deu alguma aula específica sobre todas essas questões do Concílio Vaticano II? Você lembra? Eu não me lembro, mas eu, Também eu falo não. tanto desse concílio, né? Até eu falo muito, né? Por causa do hash, por causa de tudo, gente. O que eu mais falo do movimento é o Concílio Vaticano II o tempo todo, gente. Mas a gente vai voltar a isso. A nossa querida Suzana fala o seguinte: o impressionante nesse ícone é que não temos apenas o cordeiro na mesa, ou seja, a carne e o corpo. Já o cálice não está à mesa, mas contém à mesa o filho formado pelo vazio entre o Pai e o Espírito. O que ela quer saber? Nada, ela está só discutindo com a gente. É um Tá comentário, desculpe. ótimo. Eu estou lendo os comentários também. Por exemplo, o Marcos fala o seguinte: é belo o amor cristão que a Vilma tem por Pastro. Eu não o conhecia, mas através da dedicação da Vilma sobre manter a sua memória, nós o conhecemos. E com isso a Vilma torna-se símbolo dessa presença. Obrigada, bonito. Marcos, Eu e até fiquei emocionada. você não fala assim, gente, que a gente se emociona ao vivo, pelo amor de É Deus. verdade, é verdade. É porque eu acho que tem pessoas e artistas e filósofos que a gente precisa enaltecer com a nossa fala.
né? Então, eu acho que é nossa obrigação, quando a gente conhece essas pessoas, levar a palavra, a arte, a filosofia dessas pessoas à frente. Então, eu entendo perfeitamente isso, viu? E o Cláudio teve uma vida muito curta, infelizmente, né, Vilma? Teve. E eu O tenho Padre Diego. muitas lembranças boas com ele também, sabe? Isso é bom a gente lembrar, de vez em quando. O Padre Diego já está falando, vamos fazer uma aula aberta sobre o Vaticano II. Opa, Marcado já, marcado. Daí o Padre Diego, que nem ontem falou, já já a Andréia já vem com a arte amanhã, né? É verdade. aí. Eu queria te fazer uma pergunta muito interessante, que eu lembro que Dom Odilo falou isso, e você retomou, e eu queria fazer uma pergunta de uma pessoa leiga, e que tem várias pessoas aqui que talvez não saibam também, da importância dos ortodoxos que sempre viajam com um ícone que você falou, Vilma. Explica um pouquinho mais sobre isso, por favor. Então, nós, o ocidental, quando ele reza, às vezes ele fecha os olhos, ele pega um terço, né? Várias maneiras de se rezar. Tem os ícones de viagem, eu até tenho aqui, que não está perto de mim, senão eu ia buscar. Eles se abrem e fecham assim. Quando um ortodoxo, aquele que realmente como é que eu vou chamar? Um real, aquele que segue a sua religião, né? Ele abre, às vezes acende uma vela e reza, porque ele não consegue entender como é que você. E de olhos abertos, porque ele tem que olhar, nunca de olho fechado, né? Por exemplo, uma outra coisa que não sei se as pessoas sabem, que numa missa você tem que ficar olhando para o altar, porque é uma presença ali. Até fala presença real, né? Não existe presença que não é real. É uma presença ali. Então você vai fechar os olhos para ver o quê? Não vê nada, né? O que tá lá. Então, esse é o mistério, por isso que o sacerdote fala, esse é o mistério da fé. Mas voltando à pergunta do ortodoxo, eu conheço, você sabe que a minha cunhada, Merula, falecida, era ortodoxa, e os pais dela seguem a religião e é assim que fazem. E as pessoas também. Então, isso não é uma lenda, é algo Não que sei. realmente acontece. E tem os ícones que você compra, e existe uma consagração para o ícone também. Nós temos uma brasileira que eu sempre falo dela, porque foi o Cláudio que me indicou, né? É a Rosalva Trevisan, inclusive ela fez o ícone da Madalena, que está no meu livro da Madalena, da Madalena, ela que escreveu o ícone, né? E ela fez curso, por exemplo, na Rússia. E ela esteve em julho aqui no Colégio Santo Américo dando curso. Eu não pude fazer, mas eu até gostaria de ter uma iniciação, né? Aliás, eu não é que eu não quis ir lá, eu fiquei até constrangida, porque eu falei, meu Deus, nunca peguei num pincel, vou lá fazer o quê? Mas Mas é, cada um com a sua arte, né? uma aula, o meu tem que ser uma aula particular, assim, não O pode meu ser tem que ser, o meu também, para iniciante para zero, iniciar. criança, né? Mas eu Para tenho muita ensinar. vontade de aprender, né? Mas Sim, mosaico eu já fiz, viu? Alguns sei. lá de Aparecida já A minha coloquei mãe umas fazia pedrinhas. mosaico. Minha mãe fazia mosaico, Vilma. Aquela Bom, enfim, minha mãe, outros artistas, né? A gente, eu e você, a gente é do livro, né, gente? A gente é do É, livro, né? gente, Com outras habilidades, mas né? eu gostaria de fazer, sim. Com certeza eu não vou morrer sem fazer isso. vai ter que fazer. A Suzana está perguntando, o aqui Mandilhão fala, de Edé. Mandilhon de Edessa, isso seria um primeiro retrato? Seria, é o protótipo, né? O Cláudio falava isso. Tanto é que eu tenho, minutinho só. Tanto é que eu tenho um capítulo no livro do Pantocrator que fala sobre isso, que ele fala que não existe iconógrafo sem um protótipo, porque ele não faz da cabeça dele, Uhum. né? Ele não imagina, por exemplo, Caravaggio, que foi um grande pintor, né? Um grande Grande. artista, ele se baseava, quando ele queria fazer os quadros dele, em pessoas, né? Então, tem até umas histórias que ele tinha umas namoradas, mocinhas na vida difícil, né? Que a gente chama, que eram
que eram muito bonitas e que ele se inspirava para fazer a Virgem Maria, por exemplo. Aí isso aí já fica meio esquisito, mas é o que ele fazia. E ele é o Caravaggio, né? Era o que tinha, né? Então, é isso que a gente chama de... pode ser uma arte religiosa, mas não é uma arte sacra, né? Porque um homem, uma pessoa que reza diante de uma mulher assim tão linda, ele não vai se concentrar também. Vamos pensar nisso, né? Boa. Boa. Por isso que tem, por exemplo, da Virgem Maria, são os ícones de São Lucas, né? Da Theotokos, que ele foi o primeiro iconógrafo. Por isso que muitas escolas de arte chamam-se São Lucas, né? Gente, eu sou a pessoa que mais aprende. O que eu mais aprendo aqui no Labor, quem aprende mais no Labor, Andrea Kogan. Por quê? Porque não dá para saber numa vida só tudo que os grupos pesquisam. Então, quando a gente tem a Biblioteca Labor, quando tem eventos, congressos, seminários dos grupos, eu vou anotando e vou aprendendo, porque, né, a vida é essa, a gente aprende. E uma das coisas que mais hoje, a hora que você estava falando, gente, a gente precisa encerrar, são 18 horas, olha que beleza. Mas eu vou falar a última coisa, Vilma. O ícone nunca está de perfil. Aí você falou que os únicos exemplos que a gente poderia ter é Judas e Caim. Eu dei 2 exemplos, né? Mas são porque o santo ele sempre está de frente, né? O rosto porque sabe, eu fui lendo isso e fui pensando sempre no nosso seminário 2, né? Já fizemos da Divina Humanidade, não sei se vai ter o terceiro, claro, mas tem muito. Você viu quantas vezes eu citei isso? O rosto, nós somos imagem, porque o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Então, ele está de frente. Quando por exemplo, alguém que não está na santidade ainda, porque todos temos a oportunidade de estar, ele aparece de perfil. E tem um ícone do Judas que é interessante, a auréola dele ele deixa para trás. E parece que em Aparecida foi colocado assim também. É um ícone antigo, cuja auréola ele sai, ele estava na santidade, ele estava com o Cristo, estava com o Mestre, mas ele decide que ele é uma escolha, né? Não ficar mais. Então aparece a auréola dele deixada para trás. É bem bonito. Agora, quem quiser saber como é que ficou o ícone na arte contemporânea, vá para Aparecida. Tem dentro o Cláudio Pastro, fora tem os mosaicos maravilhosos. Então, a gente vai fazer essa excursão. Vai. A gente vai fazer. Eu só agradeço a Vilma, querida, ao grupo de arte sacra, que obviamente é o grupo mais belo do Labor, pela beleza, exatamente, não é? E por tudo que vocês contribuem aqui e pela maravilha que são essas bibliotecas Labor e os eventos que vocês promovem. Muito obrigada, Vilma. Eu que agradeço, Andréa. Até a próxima, gente. Um beijo. Tchau, tchau.